Deus te abençoe, glória a Deus. Quero pensar um pouquinho sobre o futuro nessa noite. Garantia de bom futuro. Quero pensar o quanto é válido nós entendermos aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. Garantia de bom futuro. Escuta, ainda que num momento como esse que estamos vivendo, e eu creio que já estamos no fim em nome de Jesus, e eu quero ministrar isso, em alguns momentos, principalmente nesse momento de tanta incerteza, parece para alguns utopia, falar em futuro, e principalmente em bom futuro, mas é exatamente isso que eu quero trabalhar com o seu coração, que Deus quer ministrar a sua alma, e eu quero apenas ser instrumento de Deus para falar contigo nesta noite. Quando Deus Ele garante um bom futuro, escuta, o nosso país está atravessando uma série de questões conflituosas, estes gastos absurdos com a pandemia, com auxílio, com tantas questões, estão com certeza projetando para os próximos anos uma grande crise. Isso é inevitável. O prognóstico para a natureza, para os próximos anos, não são tão favoráveis. A ONU, ela prevê uma catástrofe ambiental até 2050. Pelas projeções da ONU, a estimativa é que 3 bilhões de pessoas vivam em extrema miséria nos próximos 37 anos. 3 bilhões de pessoas vivam em extrema miséria. Pensar em bom futuro, quando o mundo passa por mudanças, quando o mundo se torna mais violento, mais promíscuo, mais possessivo, mais competitivo e mais inescrupuloso, porque falta escrúpulos. Escute, que expectativas podemos ter? Que expectativas nós podemos ter? Escuta, haveria motivação para nutrir no nosso âmago esperança de bom futuro? E eu quero dizer para você que há esperança para um bom futuro. E eu quero deixar para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração, o versículo que será a abertura desta palavra. E diz lá em Provérbios 23, versículo 18. Provérbios capítulo 23, versículo 18. O sábio nos declara assim, dizendo: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, manifesta-te, Pai, com poder e grande glória, e dá-nos, ó Deus, oportunidade neste tempo de ouvir a tua voz. Fala, Senhor, eu me coloco atrás da tua cruz, pedindo-te, Pai, que possas usar-me para dar àquele que ouve esta palavra entendimento, que o teu Espírito trabalhe de forma maravilhosa, Senhor, e que nós possamos sair desta live cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios da tua alegria, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Primeiro, queridos irmãos, para todo aquele que se entrega a Jesus, para todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para todo aquele que abriu o seu coração, o íntimo da sua alma para o Senhor e se derramou, eu quero dizer que há garantia de bom futuro para você, porque esse Jesus, a quem você se entregou, este Jesus é imutável.
Esse Jesus é imutável e podem passar os anos, podem vir anos conflituosos como estes 2 anos que estamos vivendo. Podem vir anos de bonança, anos maravilhosos, anos saudosos, anos que entrarão para a história dos melhores anos da nossa vida. Podem passar os anos, mas nada que acontecer, ou tudo que vier a acontecer, não poderá danificar, desconstruir, danificar, desestruturar aquilo que Jesus, Ele faz, aquilo que Jesus é. A pessoa de Jesus não ficará ofuscada, apagada, mesmo com o avanço de o avanço de todo um mundanismo, o avanço de todo um preenchimento de tempo com vazio. Mas escuta, pode estar a ONU e a OMS, elas podem estar até certas no seu prognóstico com relação à violência, com relação à natureza, com relação a muitas coisas, mas escute, isso não afetará a potencialidade de Jesus, aquilo que Jesus pode fazer. Haverá bom futuro para você que está ligado com Cristo, porque Jesus é imutável. Escuta, querido, o amor de Jesus, ele pode ser distribuído, e ele será distribuído com todos os seres existentes, com todos os seres que ainda existirão. Contudo, este amor não se diminuirá em nada, ele continuará na mesma dimensão, com as mesmas propriedades produtivas, abençoadoras, apaziguadoras, renovadoras. Aleluia! A palavra garante, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. A palavra aqui nos declara que Jesus, ontem e hoje, é o mesmo, e Ele será para sempre. E isso gera em nós alegria, porque há esperança para o nosso futuro, há garantias para o nosso futuro. Porque o mesmo Jesus que age hoje, que tem soberania hoje, que tem poder de nos abençoar hoje, é o Jesus que estará sempre com esta mesma potencialidade. Toda a esperança que eu posso ter hoje na ação desse Jesus, na ação deste Cristo, na intervenção dele sobre a minha história, na manifestação dos seus milagres gloriosos, esta esperança que eu posso ter hoje, também poderei ter amanhã e depois de amanhã. Glória a Deus por isso. Não haverá tempo ou circunstâncias que a ação de Jesus esteja limitada. Glória a Deus. Mudanças no mundo, crises, catástrofes, não interferem, nunca interferirão naquilo que Jesus tem que fazer na vida daquele que crê, na vida daquele que tem fé. Então há esperança de bom futuro, há garantia de um bom futuro para você. Bom futuro eu falo de 1 ano, bom futuro eu falo de 1 minuto, 1 semana, bom futuro eu falo de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. O tempo da sua peregrinação por esse mundo é o seu futuro. E eu digo para você, querido, nada vai interferir, ainda que todas as coisas se abalem, nada vai interferir que você tenha um bom futuro, porque você está alicerçado nesta rocha inabalável e imutável que é Jesus. Hoje eu posso contar com a companhia do Mestre, e eu poderei no futuro também contar com esta mesma companhia.
Quando Jesus nos disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, Ele é imutável, Ele é o mesmo. Aquele com quem eu posso contar hoje estará comigo todos os dias. Você terá um bom futuro, porque este Jesus que hoje olha por você, que hoje vela por você, que hoje abençoa a sua vida, que hoje te garante salvação, é o mesmo Jesus que estará contigo até a consumação dos séculos. Hoje eu posso contar com o perdão do Mestre e no futuro também poderei. Ficamos pensando, irmãos, que todos os dias a palavra nos diz que o Senhor, Ele renova sobre nós a sua misericórdia, e a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ou seja, todos os dias, na vida do servo de Deus, nós nos derramamos diante dEle, e Ele nos dá um novo dia, como que apagando todas as questões, se houve arrependimento no teu coração, porque Ele nos perdoa. E o mesmo perdão que tem trazido a nossa vida em glória e de glória em glória, esse mesmo perdão que eu recebo hoje, também tenho plena certeza que no meu futuro este Jesus continuará da mesma forma, manifestando o seu perdão e dando-me a graça de ser perdoado. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é imutável, Ele é único, Ele é o mesmo. Esse Jesus que te perdoa hoje, esse Jesus a quem você pode confessar, esse Jesus, Ele pode perdoar, Ele pode te purificar hoje e em todo o tempo da sua vida. Por isso, há garantia de futuro para você, há garantia de futuro para nós. Hoje eu posso contar com uma vida abundante ministrada pelo Mestre, e no futuro também poderei contar. Quando Jesus, Ele nos disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A partir do momento que nós recebemos este Jesus, esse Jesus imutável, então esta vida maravilhosa passou a ser a nossa vida. Independente da humanidade, independente da nossa pecaminosidade, independente dos nossos tropeços, o Senhor nos carrega nos teus braços de amor, o Senhor nos ajuda a firmar os passos, e quando os nossos joelhos estão tremendo, o Senhor firma as nossas pernas. O Senhor é aquele que nos arranca do lamaçal de lodo e nos coloca sobre a rocha, firma os nossos passos, e que a cada dia tem colocado um novo cântico nos nossos lábios. Este é o nosso Jesus. Por isso nós podemos olhar para Ele, para as ações dEle, e glorificá-lo, e ter certeza de um futuro maravilhoso. Você pode. Não olhe com pessimismo para a vida, você pode. Escuta, as ações humanas, por mais que alcancem durabilidade e conotação talvez mundial, elas são transitórias, mas as ações de Jesus permanecerão para sempre, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deus te chama a pensar nesta noite, a garantia de um bom futuro para você, porque Jesus é imutável, Ele está e estará sempre com você. Aquele que protegeu, protegerá. Aquele que perdoou, perdoará. Aquele que abençoou, abençoará. Aleluia. Segundo pensamento, a garantia de bom futuro, pois a palavra de Deus também é imutável, porque ela vem deste Deus imutável. Ela vem deste Deus em quem não há mudança nem sombra de variação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, a palavra nos diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia. Pedro está alegando neste texto, se nós olharmos no contexto ali,
nos versículos anteriores, nós veremos que Pedro está falando da transitoriedade da vida humana. Ele compara o homem como a erva do campo, que seca rapidamente, que tem uma durabilidade muito breve. Então ele está mostrando o quanto nós somos finitos, o quanto nós somos transitórios, o quanto nós somos apenas alguém que está de passagem no curso desta vida. Mas ele nos diz que a palavra do Senhor, ela dura para sempre, ela dura eternamente. Então glória a Deus, não importa o que está por vir no nosso futuro, porque as promessas da palavra, as bênçãos registradas na palavra, as profecias estabelecidas na palavra se cumprirão. Meus irmãos, exatamente como estão declaradas, as promessas para a tua vida se cumprirão. Então nós podemos ter garantia de um bom futuro, porque as mesmas promessas de hoje são as mesmas promessas para amanhã. A mesma palavra que te diz que você é mais que vencedor hoje, é a mesma palavra que continuará valendo para você. A mesma palavra que ministra sobre a sua vida, dizendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é a mesma palavra que continuará adornando a sua vida de força desse Deus maravilhoso e projetando esperança na tua alma, no teu coração. O Senhor disse a Jeremias capítulo 1, versículo 12: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus disse para Jeremias: Jeremias, meu profeta, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Eu observo, eu vigio, porque eu tenho entendimento de que esta palavra, no tempo e no espaço determinado, ela se cumprirá assim como eu a enviei. E eu quero que você entenda isso. Nós temos garantia de bom futuro, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus, com relação àquele que crê, com relação à igreja, com relação àquele que se entrega nas mãos deste Deus, a palavra é de bênção, a palavra é de vitória. Deus cumprirá a sua palavra. O sábio, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer-nos assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. O texto nos diz: tudo tem o seu tempo determinado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero firmar no teu coração que quando você pensar no seu futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, 50 anos, não importa o quanto, mas quando você pensar no seu futuro, você possa lembrar que há um Deus que já determinou todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus já determinou todas as coisas, então não haverá acaso, não haverá questões aleatórias, não haverá destino, não haverá karma. Isso não existirá na sua vida, mas haverá a vontade de Deus exercendo poder sobre a sua história e garantindo um bom futuro, porque a vontade de Deus, quando nós vivemos a vontade de Deus, nós vivemos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, ainda que esteja na contramão do mundo. Então eu posso ter bom futuro, porque a minha palavra, ela não cai por terra quando estabelecida sobre esta palavra imutável. Meu irmão, minha irmã, você pode então se alegrar e crer no seu futuro, porque a palavra do Senhor, ela garante que você é mais que vencedor. Escuta, se isto
que nós estamos ouvindo acerca da palavra imutável, acerca das promessas, acerca de todas as questões. Escuta, se isso é extremamente glorioso para aquele que se mantém fiel, da mesma maneira, ela é igualmente terrível para aquele que está em desalinho com a vontade de Deus. Assim como é glorioso entender que esta palavra, ela se cumpre, ela se cumprirá. Glorioso porque temos esperança de que estamos vivendo na direção correta. Mas essa mesma palavra também declara a maldição para o desobediente, porque da mesma forma que ela fala sobre a bênção pela obediência, ela fala sobre a maldição pela desobediência. Então, observe os teus passos, observe o teu caminho, entenda que a palavra é imutável, aquilo que Deus estabeleceu se cumprirá. Se você está em concordância com a palavra do Senhor, você terá um bom futuro, porque as bênçãos dele se cumprirá, independente do curso deste mundo, independente de se esse mundo vai facilitar, ou vai endurecer, ou vai desfavorecer você, não importa. Deus cumprirá a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Uma mulher de nome Maria recebeu uma promessa de Jesus, uma promessa que atravessa os tempos, uma promessa que vira e mira a eternidade. Maria, ela se empenhou, ela parou, ela se prostrou, ela deu atenção, ela deu credibilidade à palavra de Jesus, e Jesus lhe disse: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E eu gostaria de falar com você nesta noite. Se a palavra de Deus, se a obediência à palavra de Deus, ela tem poder de garantir um bom futuro para você, porque Deus, ele garante que aquele que é obediente à palavra receberá o cumprimento da mesma. Escuta, querido, Maria, Jesus olha para Marta e diz: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas a sua irmã, ela escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Ou seja, dar credibilidade, dar ouvidos, se prostrar diante da palavra de Jesus, é escolher a boa parte, uma boa parte da qual não lhe será tirada. Escuta, Jesus estava dizendo: Marta, a bênção que a palavra pronuncia, a bênção que a palavra direciona, não será tirado daquele que ouve, daquele que dá atenção, não será tirada. A bênção, as promessas da palavra não serão tirados daqueles que se prostram, daqueles que se curvam, daqueles que dão credibilidade. Então dê credibilidade, porque por essa certeza há bom futuro para você. Aleluia, há bom futuro para todos nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu ainda quero te dizer que há garantia de bom futuro, pois a perseverança em Jesus é certeza de salvação. Para fechar essa palavra, aconteça o que acontecer, fique o mundo do jeito que ficar, o Senhor está nos dizendo que nada nem ninguém pode tirar o poder de Cristo para salvar. E se você já alcançou a salvação pela manifestação do amor de Deus, quando na cruz do Calvário deu a vida do seu próprio filho por você, se você já alcançou a bênção deste sacrifício, se você já goza da alegria da salvação, entenda, querido, que Jesus, ele então fala para você: há um bom futuro, independente
de como estiver o mundo daqui a 5 anos, daqui a 25 anos, daqui a 37 anos, como a ONU disse, que nesses próximos 37 anos, 3 bilhões de vidas vão viver na miséria total. Projeções humanas acerca de algo tão ruim, mas eu digo para você, Deus também tem projeções para a sua vida, porque se você está em Cristo, a salvação é sua, independente de como o mundo está, do que vier pela frente, você está salvo. Há um céu de gozo e paz, há um céu lindo céu, há um céu cujo a glória não me é concedida entender, enxergar, imaginar, está acima da minha possibilidade de imaginação, de tão glorioso, de tão maravilhoso, aquilo que Deus tem para você. Salvação aqui também, sim, porque essa vida abundante que Ele disse, mas salvação principalmente é entender que nós não ficaremos eternamente aqui, como alguns parecem que acreditam assim. Escuta, Jesus falando de um tempo dificílimo, que o mundo atravessará, das atrocidades que serão vistas, Ele garante que acima de tudo isso, pessoas se salvarão, vidas sairão salvas desse mundo caótico. O texto é Mateus capítulo 24, versículo 4 ao versículo 13. E eu quero analisar um versículo de cada vez com você. Escuta, versículo 4, Jesus vai dizendo-nos assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus está dizendo, olha, nesse tempo difícil, nesse tempo caótico, você precisará de muita atenção e discernimento espiritual para não ser enganado. Vede que ninguém vos engane. Versículo 5, ele diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos profetas, falsos cristos, que enganarão a muitos, diz o Senhor. Não se resume apenas em pessoas que se fazem passar por Jesus como Henri Cristo, mas fala também de sistemas, fala também de ideologias, fala também de pessoas que se levantarão para enganar, que se levantarão como remidores do ser humano, a revelia daquilo que Jesus fez na cruz. Tudo o que é ensinado como fonte de salvação, num sistema ou por pessoas que levantam-se para dar ao homem oportunidade de salvação fora de Jesus, é anticristo, é anticristo. Jesus está falando deste tempo, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está falando, olha, virão guerras, rumores de guerras, mas preciso é que isso seja assim, preciso é, necessário se faz que isso aconteça. O mundo experimentará tempos difíceis. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está falando reinos e nação, uma lutando contra a outra, fome, terremotos, catástrofes naturais. Jesus está falando de um tempo difícil, de um tempo absurdamente difícil, mas versículo 8, ele vai dizer assim, porém tudo isso é princípio de dores. Escuta,
Tudo isso que é projeção é apenas um princípio, é apenas o início, é o começo de uma grande dor. E talvez estejamos vivendo esse princípio de dores, experimentando estas dores. Versículo de número 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E ele está falando aqui da igreja. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está falando sobre a perseguição e a violência como igreja. Somos a igreja, amém? Mas a nossa passagem por esse mundo não será fácil. Muitos querem viver uma vida de crente sem sofrimento, uma vida de mordomia, uma vida apenas de colocar-se no mundo para desfrutar do mundo, mas Jesus está dizendo que haverá tribulação, que haverá morte, que seremos odiados. Versículo 10. O versículo 10 traz algo aqui, irmãos, falando de futuro, né? Projeção, falando de hoje, falando de amanhã. Ele fala aliançado com o versículo 9, que falou que haverá tribulação e muitos vão morrer e serão odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Versículo 10 ele vai falar: mas nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A igreja ou aqueles que frequentam a igreja, muitos se desviarão. O terror, a crise, as pandemias, a violência, as oportunidades de crescer e se dar bem fora de princípios e valores cristãos vão estar tão em alta como estão ainda hoje. Vão estar tão em alta que muitos vão se escandalizar, vão trair e se odiar. Cuidado para não sermos desconstruídos. Cuide de você. Cuide de você. Jesus estava falando de futuro, virão tempos assim. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus falou dos falsos cristos, mas agora ele fala dos falsos profetas. Ele fala de pessoas que estão facilitando a vida para aqueles que almejam uma bênção, que almejam alcançar bênção de Deus, mas que não querem comprometimento com esse Deus. Ele fala de pessoas que estão barganhando, trocando dinheiro por bênçãos do céu, mas Deus não está fazendo negociação nenhuma. Você que está, infelizmente, está investindo no reino terreno apenas. O céu não está sendo vendido. Quero dizer para você, muitos falsos profetas estão colocando uma inversão neste tempo, como se o homem fosse o Senhor, o homem fosse o centro do universo, e Deus fosse apenas um serviçal, que tem que se esforçar para fazer a vontade da sua criatura. Estão rebaixando o Criador. Falsos profetas estão aí, tentando ampliar a porta estreita, para que eles possam entrar com as suas bagagens mundanas. É realidade, meus irmãos. Só que estes pregadores de mar de rosa, esses pregadores de vida sem compromisso, esses pregadores de dívida que desaparece sem que você se torne uma pessoa adimplente, esse mar de rosa, essas mentiras, esses pregadores enfrentarão os espinhos que as rosas têm, e nesse mar
de rosas, eles verão as tempestades pela mentira que pregam. Cuidado com a facilidade, cuidado para que você não tenha tantos outros pastores que se esqueça do pastor que cuida de você, que te visita, que ora por você, e que quando você precisa de ajuda, ele pode te estender a mão. Cuidado. Escuta, versículo 12, a palavra de Deus vai nos dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de quase todos, nos diz o texto nessa versão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele está falando do esfriamento do amor de quase todos. É muita gente. Estaremos sendo contados no meio daqueles que mantiveram-se fervorosos, acesos no amor. Porque quando a palavra me diz aqui, que num tempo como este, a multiplicação da iniquidade faz com que o amor se esfrie de quase todos. O esfriar do amor, nós podemos entender como um distanciamento da humanidade de Deus. É a exclusão de Deus da odisseia humana. Porque a Bíblia nos diz: Deus é amor. E quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo gera nele o poder de exteriorizar o fruto do Espírito. E o primeiro gomo do fruto que é apresentado lá em Gálatas 5 é o amor. E ficamos pensando então que esse esfriamento é a ausência de Deus na vida humana. E essa ausência não é produzida por falta de Deus se revelar ao homem. Essa ausência não é produzida por falta de Deus permitir que o homem o encontre, porque a Bíblia nos diz, pela boca de Deus que fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Deus então está nos dizendo que Ele está totalmente disponível para ser achado, mas precisa de uma busca minuciosa, uma busca de todo o coração, uma busca com desejo. Mas esta falta de vontade de buscar o Senhor produzirá um esfriamento no amor, a ausência de Deus. Escuta mais. O texto vai nos dizer aqui que também haverá uma multiplicação de iniquidade. Escuta isso. O que é iniquidade? São os pecados cauterizados. Iniquidade e pecado são pecados? São pecados. Mas qual a diferença então de iniquidade e de pecado? Pecado é tropeço. Pecado é um erro que eu cometo involuntário, um erro que eu tenho, ou que eu tive, um tropeço que eu dei, mas não foi por querer, infelizmente eu caí. Como Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, muitas vezes esse eu cometo. Isso é pecado. Mas iniquidade, como o texto nos diz, que esfria o amor, são práticas cometidas de forma premeditadas, práticas que são cometidas sem que haja arrependimento, sem que haja pesar no coração. Um povo que caminha pecando naturalmente sem se arrepender. É isso que Jesus está falando. Que peca com naturalidade, ainda se achando autêntico cristão, que vive em pecado contínuo. Aquele pecado nem é contado por ele como pecado mais, já se tornou estilo de vida. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Este mundo tem ovacionado qualquer pessoa que alcança o pódio, o primeiro lugar do pódio a qualquer preço. O mundo está ovacionando, os aplausos estão chegando,
Mas não importa como você chegou, o importante é chegar. Jesus não pensa assim. Essa é a cultura desse tempo. Mas Jesus é contra a cultura. Escuta mais, este mundo tem protestado contra aqueles que defendem a palavra de Deus. Hoje os protestantes são os não crentes, são os mundanos, que estão em protesto contínuo, que estão esticando as suas faixas, as suas placas, para lutarem contra aqueles que querem manter a palavra de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus em evidência. Pastor, que tempo difícil é esse que o Senhor está mostrando? Não, que tempo difícil é esse que Jesus declarou. Então como eu posso ter garantia de bom futuro diante disso, pastor? Mas Jesus, ele nos deixou no versículo 13 a seguinte palavra, depois que ele descreve tudo isso, futuro é esse, mas escuta, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança é garantia de salvação, e se você é salvo, você tem bom futuro, independente do que vier. A salvação é garantida. Persevere até o fim, não pare. Não é porque alguém caminhou uma milha, não é porque alguém numa prova de 100 metros correu 50 metros que ele vai ganhar medalha. Ele vai ganhar medalha se ele cumprir a prova e se ele for bem na prova. Mas Jesus, ele não coloca um tempo, ele não estabelece. Aquele que chegar primeiro apenas, o primeiro, segundo e terceiro lugar, não. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida. E ele estabelece aquele que cumprir a meta na sua jornada. Qual é o percurso, pastor? O percurso é o seu tempo de vida. E o tempo de vida é o trajeto do dia em que você aceitou a Jesus até o fim da vida. Esse é o tempo. Muitos aceitaram Jesus já na fase da boa idade, a terceira idade. Então esse é o tempo, daquela boa idade até o fim. Outros nasceram praticamente na igreja, foram criados desde bebê. Era ninado e dormia no colo da mãe ao som do louvor da igreja. Qual é o tempo da sua jornada? Do momento em que você identificar no seu conhecimento, na sua consciência, a condição de diferenciação entre bem e mal e optar pelo bem. Quando você recebe Jesus. Então é desse momento até o final, e Jesus está falando, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevera, meu irmão, persevera, porque a palavra está nos dizendo que vale a pena, há bom futuro para aquele que persevera. E eu quero finalizar essa palavra com uma frase de Bertolt Brecht, que diz: há homens que lutam um dia e são bons, há os que lutam muitos dias e são muito bons, há os que lutam um ano e são melhores, porém, há os que lutam toda a vida, estes são imprescindíveis. E eu te chamo à imprescindibilidade, eu te chamo a ser alguém imprescindível. Eu te chamo a ser alguém que vai lutar na carreira cristã por toda a vida, perseverar até o fim e comemorar a salvação em Cristo Jesus. Então, a paz que excede todo entendimento habitará o seu coração. Habita o teu coração com relação ao futuro, se você já entregou a sua vida a Jesus, porque Ele é imutável,
Aquilo que Ele realiza hoje vai continuar realizando. Você que está trilhando neste mundo orientado pela palavra, você tem um bom futuro, porque as promessas que estão aqui para hoje são as promessas que estão para amanhã e depois de amanhã. Se você está confiando na salvação que Jesus outorga a você por meio do sacrifício que Ele fez na cruz, você também tem garantias de bom futuro, porque basta perseverar, e essa salvação ninguém, nada pode tirar de você. Se você é essa pessoa, comemore. Agora, se você não é essa pessoa que pode comemorar, você pode hoje comemorar o início da sua jornada, o início da sua caminhada. Você pode comemorar hoje o início de alguém que coloque Jesus como centro da história, como centro da sua história, como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode colocar hoje esta palavra imutável também, como regra de fé e prática para a sua vida, como aquela que vai nortear os teus caminhos, orientar como bússola os teus passos. Escuta, você pode comemorar hoje o início de uma caminhada perseverante de fé em Cristo, pela certeza que Ele traz a nós da salvação. Há garantia de bom futuro para você, há garantia de bom futuro para todo aquele que está em Cristo Jesus. Você pode comemorar a vitória que você já tem, ou você pode comemorar a vitória que a partir de hoje você pode viver. Mas não deixe de comemorar na presença do Senhor a garantia do seu bom futuro, a certeza da expectativa de coisas boas, porque no Senhor temos o melhor, porque Ele tem o melhor para nós. E no final de tudo, o céu, o melhor para nós, o céu. Deus abençoe sua vida, Deus continue ministrando ao teu coração, Deus continue falando a tua alma, favorecendo o teu entendimento para que perceba o quanto o Senhor te ama e as oportunidades que Ele te dá para reconhecê-lo, para se apossar das bênçãos, das vitórias e para perseverar na caminhada, se tornar um crente fervoroso, um cristão autêntico, um homem e uma mulher de Deus, um evangélico não só por rótulo, um cristão não só por rótulo de uma denominação, mas que você seja de fato uma pessoa que se prostra diante do Senhor, que tem prazer na oração, que estuda a palavra, que conhece a palavra e que vive a palavra, mesmo que lutando, que chorando, que andando com dificuldades, porque somos humanos e temos dificuldades, não há perfeição em nós, e o Senhor bem sabe disso, mas Ele nunca vai te cobrar perfeição, mas Ele vai te cobrar uma busca por ela. Então busque. Deus te abençoe e fale ao seu coração. Eu quero orar por sua vida, quero ministrar bênção sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, nós estamos na presença santa do Senhor, glorificando o Teu nome. Estamos aqui, Pai, nesta noite declarando o bom futuro que nos é garantido, porque Jesus, o Senhor de toda a vida, é imutável. Ele é hoje, ontem e eternamente o mesmo, e as mesmas vitórias que Ele me garante hoje, eu posso esperá-las amanhã também, independente se o mundo estará melhor ou pior, mas o meu futuro será bom, o futuro do teu filho e da tua filha será bom, em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, garantido no poder de Jesus. Deus, o meu futuro, o futuro do teu filho e da tua filha será bom, garantido nas promessas da tua palavra, garantido nas bênçãos da tua palavra,
enquanto houver, Pai, obediência à mesma. Deus, o meu futuro, o futuro do teu filho e da tua filha será bom. Seremos abençoados, porque independente das dores, independente da perseguição que o Senhor nos falou, independente até mesmo da morte, Pai, o nosso futuro será maravilhoso, porque a nossa perseverança já carimba para nós, já autentica para nós a nossa passagem pelos portões celestiais, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Abençoa a tua filha, Pai, o teu filho, que mesmo com lágrimas, mesmo com dores em alguns momentos, com sorriso, com festa, com louvor também em outros, glória a Deus, está perseverando, está lutando para não deixar que a secularização rompa o seu coração, para não deixar que o sincretismo tome a sua vida, para não permitir que a apostasia tome a sua alma. Essa vida que tem lutado, Pai, contra esse mundo e que tem vencido. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela tua igreja, Pai, por todos aqueles que estão diante do Senhor em espírito e em verdade, por todos aqueles que têm se derramado diante do Senhor, por todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua com as tuas mãos poderosas, exercendo bênção e dando a eles a garantia de um bom futuro, que eles possam sempre olhar com otimismo para a vida, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, porque há um tempo já determinado na vida dos teus servos para todas as coisas debaixo do céu, e todas as coisas na vida dos teus filhos cooperarão para o bem, porque eles te amam. Nós te amamos, Deus, te glorificamos em Cristo Jesus, e é nesse nome que nós oramos.